Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também está bem. E hoje nós vamos para mais um vídeo de matemática. Então, vocês sabem que nós estamos trabalhando frações, certo? E a última aula nossa foi sobre frações mistas, certo? A prof vai colocar a apostila aqui, lá na página 112, que foi a nossa lição de casa, certo? A nossa tarefa de casa. Então, nós vamos corrigir aqui, todos juntos, para que, se teve alguma dúvida, a gente já poder entender um pouquinho melhor, certo? Então, a prof vai colocar a apostila aqui, para que todos possam acompanhar. Então, vamos lá, certo? Então, nós estamos lá na página 112, com a lição de casa. Esse aqui foi o primeiro que a prof já fez, deixou como modelo para vocês, certo? Então, vamos lá. O A prof já fez, na aula passada. Vamos para o B. O B diz que a gente tem que transformar essa fração imprópria em fração mista. Então, por formas de desenho, a gente vai conseguir, né, resolver ela, transformá-la em mista. Então, já diz ali, deixa a prof apertar aqui, já diz ali, 5/2. Como é que eu vou transformar essa fração imprópria em fração mista? Então, eu vou primeiro começar por desenho. Então, aqui, ó, já tá me dizendo que eu tenho que desenhar duas partezinhas, certo? Ó, tem que ser de 2 em 2, certo? Então, eu já sei que eu tenho que fazer isso daqui. Por quê? Porque o denominador já mostra em quantas partes está dividido, certo? Então, e ali o numerador me mostra quantas partes eu tenho que pintar, quantas partezinhas eu tenho que pintar. Então, eu vou lá agora, utilizar uma cor aqui, eu tenho que pintar quantas? 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha lá, pintei 5 partezinhas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 quadrinhos. Então, agora, eu posso muito bem, né, formar a minha fração mista, certo? Então, vamos lá. Eu tenho quantos inteiros? Eu tenho 2 inteiros e, olha lá, ó, quanta parte? Eu já sei que embaixo o meu denominador é 2 partes. Quantas partes eu pintei? 1. Então, está aqui a minha fração mista. 2 inteiros e 1/2. Certo? Ó, 2 inteiros e 1/2. Ó, eu pintei uma de 2 partezinhas. Tá aqui. E agora o outro. Eu já sei que eu tenho que desenhar quantas partezinhas? 5. Então, vamos lá. Vamos desenhar 5 partezinhas. 1, 2, 3, 4. Faltou uma. 5. Desenhei 5. Certo? Então, eu tenho que pintar quantas? 6. Então, vamos ver. Ó, vou pintar. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Mas, ai, prof, eu pintei 5. E, na verdade, eu tenho que pintar quantas? 6. Então,
Deixa eu só, prof, arrumar aqui melhorzinho para aparecer bem as partezinhas pintadas. Olha lá, tá? 5. Mas, ai, prof, mas eu tenho que pintar 6. Então, eu vou fazer o quê? Mais uma de 5. Por quê? Porque está dizendo que eu tenho que dividir em 5 partes. Então, eu vou dividir em 5 partes. Certo? Ó, de novo. E eu pintei 5 aqui em cima. Tenho que pintar 6, então eu vou pintar mais uma aqui. Que daí ficou 6 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu pintei 6 partes de 5 pecinhas em cada uma. Então, como é que ficou essa minha fração mista? Uma inteira, porque eu pintei uma inteira. E eu já sei que embaixo eu dividi em 5 partezinhas. E quantas eu pintei? Uma. Então, eu fiquei com a fração mista 1 inteiro e 1/5. 1 de 5 partezinhas. E a outra é 7/3. Então, eu já sei que eu tenho que ter uma fração dividida em 3 partes. Mas eu tenho que pintar quanto? 7. Então, assim, quando é número pequenininho, é mais fácil de eu contar, né? Eu já sei lá que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que pintar 7. Então, eu vou fazer mais uma. Ah lá. Agora, eu já sei que eu tenho 9. Então, eu posso pintar 7 dessas 9. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pintei os 7 que estava me pedindo, certo? E agora eu faço minha fração mista. Quantas inteiras eu tenho? 2 inteiras. E embaixo eu já sei que eu tenho quantas partezinhas? 3. Quantas eu pintei? Uma. Então, eu tenho 2 inteiros e 1/3. Pronto. Transformei as minhas frações impróprias em frações mistas. Certo? Gente, é legal agora a gente fazer com desenhos também, para a gente poder entender bem como é que funciona. Certo? Bom, chegamos aqui numa parte da nossa apostila onde eu não posso aplicar agora as frações decimais. Por quê? Porque nós ainda não entramos em decimal. Então, eu vou deixar essa parte aqui toda da fração decimal para depois que a gente estudar decimais, certo? Então, depois que a gente estudar os decimais, a gente volta e faz isso. Porque como é que eu vou explicar fração decimal se nós não tivermos só o conteúdo de decimais? Senão a prof vai dali, vocês não vão entender por que o decimal se transforma em fração. E por que o fração se transforma em decimal. Então, a prof tem que ir por partes. Então, eu vou pular esta parte para dar depois, quando nós tivermos o assunto decimal, certo? Que assim vocês vão conseguir entender. Então, vamos lá para frente. Então, lá na página 116, certo? Nós começamos com relação entre quantidade. Então, eu tenho que perceber as quantidades, certo? Tá ali um desenho bem legal para a gente entender. Então, olha, Carol adora suco de laranja. Veja como ela preparou o suco dela. Olha lá ela falando. Utilizo 3 laranjas para cada litro de água. Ó. Então, 3 laranjas para 1 litro. Olha lá, ó. Olha a relação. Ela usou 3 laranjas para 1 litro de suco. A relação entre as quantidades de água e de laranjas pode ser representada pela fração, ó. 3/1. Certo? Por quê? Porque ela usou 3 laranjas para quantos litros de suco? 1. Então, tá aqui a fração, ó. 3 laranjas
para 1 litro de suco. Para o suco ficar mais fraco, a proporção é alterada. Então, assim, ela usou 3 laranjas para 1 litro de suco. O suco ficou forte, mas ela quer deixar o suco mais fraco. Então, o que ela faz? Ela vai lá, utiliza 3 laranjas de novo, só que aí ela faz 2 litros de suco. Então, ela deixa o suco mais fraco, porque ela aumenta a quantidade de litro, certo? Em vez de 1 litro, ela faz 2. Então, o suco de laranja, ele fica mais fraco. Então, aqui, ó, a relação entre a quantidade de água e de laranjas pode ser representada pela fração 3 meios. Por quê? Porque ela usou 3 laranjas para 2 litros de suco, certo? Então, se eu quero que o suco fique mais fraco, eu aumento a quantidade de suco, mas não aumento a de laranja. Se eu aumentar a quantidade de laranja, não vai resolver nada. O suco vai continuar forte. E ela quer deixar mais fraco, então ela aumentou a quantidade aqui, ó, de litros, certo? Por isso que a relação muda, porque ela usou 3 laranjas para 2 litros. Então, vamos lá. A parte de mão na massa. A prof vai fazer aqui o exercício 1 e 2, porque os outros vocês vão fazer para casa, certo? É tarefa de casa. Então, vamos lá. 1. Karina comprou um pacote de mistura para bolo sabor limão. Então, a gente já sabe que ela comprou quantos pacotes? 1. Tá aqui, certo? Para prepará-lo, ela vai usar, além de outros ingredientes, 3 ovos. Qual é a fração? Qual fração representa a relação entre essa mistura para bolo e a quantidade de ovos? Gente, quantos pacotes de mistura de bolo ela comprou? 1, certo? E ela utilizou quantos ovos? 3. Então, tá aqui. A minha relação está aqui. Deixa eu só arrumar esse 3 que ficou parecendo um 5. Peraí. Deixa eu apagar. E agora eu vou fazer de novo. Então, 1 terço. Tá aqui. Então, essa aqui é a relação. Então, eu tenho que olhar no meu problema. Ó, ela comprou um pacote que tá aqui e usou quantos ovos? 3. Então, essa é a minha relação, certo? Da fração. A fração é essa aí. 1 terço. Um pacote de mistura para bolo e 3 ovos, certo? Aqui, ó, a gente tem que completar a tabela, utilizando a tabela, mantendo a relação entre esses 2 ingredientes. Então, quais que são os ingredientes? Uma mistura para bolo, certo? E os ovos. Então, vamos lá. Na primeira mistura para bolo, quantos ela usou? Aqui, ó, número de bolos. Para 1, certo? A mistura para bolo, tá 1, tá aqui, ó. Também já tá aqui. E para 2 bolos, quantas misturas eu uso? 2. Para 1 bolo, eu uso uma mistura. Para fazer 2 bolos, eu uso 2 misturas. E para fazer 4 bolos, eu uso 4 misturas. Para fazer 5 bolos, eu uso 5 misturas. E para fazer 10, eu uso 10 misturas. Certo? Então, cada mistura de bolo é para cada bolo. Se eu vou fazer 2, eu vou usar 2 misturas. E agora a quantidade de ovos, ó, ela usou 3. Se eu vou fazer se eu vou fazer 2 bolos, eu vou usar quantos ovos? Para 1 eu uso 3, para 2 eu uso 6. E para fazer 4 bolos, então 4 vezes 3 ovos, eu vou usar 12 ovos. E para fazer 5 bolos, como é que eu vou fazer? Eu tenho que utilizar 3 ovos para cada bolo. Então, 5 vezes 3 ovos vai dar
15. 15 ovos para fazer 15 bolos, certo? E aqui, para fazer 10 bolos, eu vou usar 10 vezes 3, 30. 30 ovos, certo? Essa é a minha relação, certo? É 3 ovos para cada bolo. Então, se eu vou fazer 2 bolos, eu vou utilizar 6 ovos e assim por diante, certo? A próxima. Tatiana, sou eu, vai pintar o seu quarto. Ela foi a uma loja para escolher uma cor na máquina de misturas de tinta e gostou de 3 tons, quer dizer, 3 cores de tinta. Veja a proporção da quantidade de latas de tintas usadas e escreva a fração que representa essa relação. Então, tá aqui. 2 latas de tinta pink e 2 latas de tinta branca. Então, qual que é a relação? 2 latas de tinta pink e 2 latas de tinta branca. Então, ela usou essa fração, essa relação. A outra, 2 latas de tinta pink. Então, eu já sei, vou fazer aqui embaixo, gente. 2 latas de tinta pink, certo? E ela usou quantas latas de tintas brancas? 3. 3 latas de tinta branca. Embaixo, ela usou 2 latas de tinta pink, vou pôr aqui. Então, ela usou 2 latas de tinta pink. E quantas latas de tinta branca? 4 latas de tinta branca. Então, essa daqui é a relação das tintas que ela usou, em forma de fração. Então, lembrem-se que as respostas estão tudo no próprio problema, certo? Eu só vou ter que transformar o que está escrito em fração, certo? Agora, o 3 e o 4, certo? É o 3 e o 4? Só deixa eu ver. Isso. O 3 e o 4 é tarefa de casa, certo? Então, vocês vão fazer o exercício 3 e 4 como tarefa de casa. Deixa a prof voltar. Voltei. Então, gente, é isso. A prof quis explicar essa parte sobre relação, porque está tudo no probleminha. É só eu ler no problema o que ele está se pedindo, e aí eu faço a minha fração, certo? A resposta está todinha no problema, certo? Então, tarefa de casa é a página 117 e 118, exercício 3 e 4, certo? Então, era isso. A prof está indo devagarinho mesmo para que vocês consigam entender essas questões. As frações decimais eu vou ter que deixar para um outro momento. Primeiro, eu tenho que mostrar para vocês, fazer vocês lembrarem, porque vocês já tiveram decimais no 4º ano, e agora no 5º eu tenho que voltar e relembrar. Mas eu tenho que voltar e relembrar os decimais lá do início, para a gente poder transformar uma fração em decimal, certo? E uma decimal em fração. Então, eu não posso simplesmente vir aqui e explicar a fração decimal se vocês não lembram, ou alguns ainda lembram, sobre decimais. Então, a gente vai entrar ainda num capítulo da apostila sobre decimais. E aí, quando nós entrarmos, que a prof explicar tudo certinho como que funciona uma decimal, a parte do inteiro, a parte dos décimos, centésimos e milésimos, quando a gente entender muito bem isso como funciona, a gente volta nessa parte sobre frações decimais, certo? Então, é isso. A prof queria explicar isso para vocês sobre a relação das frações, para a gente poder ir para o nosso próximo capítulo, certo? Então, ó, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.